sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade, estudando a obra Desobsessão de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nesse momento, estamos no capítulo 48 da obra, que fala sobre educação mediúnica. Como eu falei, educação mediúnica separou em 6 itens. E nesses 5 itens, ele vai ajudando a gente a pensar sobre nossa postura, que é muito bom, meus amigos. Alguém pode pensar assim, mas educação mediúnica para quê? Educação para a vida. Nós percebemos que muitas das nossas dores, muitos dos nossos conflitos vêm pela ausência dessa educação real. Percebemos, amigos? Não é só o verniz, como o Evangelho fala, na afabilidade e a doçura, né? Que eu vou até ler para a gente pensar um pouquinho. É o Evangelho, no capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Que esse clima de pacificação, meus amores, ele é fundamental no atendimento à dor. Vamos pensar fato do dia a dia. Naquele momento em que alguém se machucou, e eu vou atender toda nervosa. Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Vocês já viram que às vezes, até no caso de mães, que vão atender a sua criança que caiu e entra nesse transtorno, surge um vizinho, surge alguém para acabar com essa questão? E esse alguém fala assim, deixa que eu cuido, você está muito nervosa, isso atrapalha. E aí vem aquela outra pessoa com mais calma, às vezes com mais tarimba, né, que tem uma experiência no cuidado, e ela vai e faz aquele curativo, e dá um beijinho, e beija a criança, vai sarar já já, e daqui a pouco fica muito bem. Por quê? Essa vibração de agitação, ela desequilibra o ambiente. É muito interessante. E que ambiente é esse? O ambiente externo e o ambiente interno. Então, essa pacificação faz parte da educação. Hoje mesmo eu li um texto assim. É você encarar a realidade e trabalhar com aquela realidade do jeito que ela vem, com os recursos que você tem. E a partir daí, aquilo que está faltando, você vai buscar. Olha que interessante para a nossa vida. Então, o Evangelho vem falando, a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências, pois a educação e a vivência no mundo podem proporcionar o verniz dessas qualidades no homem. Então, muitas vezes, nós temos determinados padrões de palavra, de comportamento, de atitude, que parece para o outro que a gente é muito afável, que a gente é muito doce, que a gente é muito bem. Às vezes, até treinamentos de vida profissional, em que você tem o que você tem que fazer. Por exemplo, em academias de ginástica, principalmente aquelas academias mais caras, o professor, ele é treinado para saber o nome de todos os alunos, mesmo que não sejam os dele, para tratar as pessoas pelo nome. Porque ali vale dinheiro, né? E aí tem aquela forma de tratar, tem aquela forma de elogiar, tudo isso para trabalhar a autoestima do outro, porque não é interessante perder uma cabeça. Então isso, às vezes a profissão impõe. Eu conto um fato, há muito tempo que eu não conto, eu vou repetir essa história. Eu fui a um treinamento de vida profissional. E esse treinamento de vida profissional foi aqui no Rio de Janeiro, num lugar chamado Vargem Grande. Então, as Vargens é um local assim, muito bonito em termos de natureza, uma natureza exuberante, muito linda. E naquele dia, eu saindo aqui da Tijuca, do Rio de Janeiro, eu não sabia o tempo que eu gastaria, eu não queria chegar atrasada ao evento, né, um evento de vida profissional, um treinamento, e eu saí bem cedinho de casa. Era o mês de setembro.
E saio cedo de casa e chego bem cedo, porque eu fui no contrafluxo e cheguei cedo no ambiente, um sítio belíssimo, com muita vegetação, né? Muita vegetação mesmo, natural do sítio, e mais a decoração, né? Também a ornamentação para o evento. E naquele momento eu sou a primeira a chegar. E é claro, né, gente, montanha, aquele sol lindo, aquele solzinho de setembro, de primavera, que vai passando por entre as folhas. E o orvalho que está nas folhas é como se fosse um cristal. E eu cheguei assim deslumbrada com aquele ambiente, e veio uma recepcionista, né, atender. E eu falei assim, bom dia, que belíssimo espetáculo a natureza está nos oferecendo. E ela balançou a cabeça umas 2, 3 vezes e falou assim, sim, eu já vou providenciar. E ela saiu, gente. Observa só. Ela estava treinada para providenciar a resposta ensaiada. E ela não ouviu o que eu falei. E foi muito interessante porque eu cheguei primeiro, ela devia achar que eu fosse uma daquelas autoridades promotoras do evento. Ela não queria decepcionar. E, gente, durante o evento todo, ela fugia de mim, sabe, assim, para não olhar muito, porque ela não havia providenciado aquilo que eu não havia pedido. Então, ele vai dizendo aqui que muitas vezes, né, a educação, a vivência no mundo, a questão profissional, pode proporcionar o verniz dessas qualidades. E aí ele continua dizendo para nós. Quantos há é uma mensagem do espírito amigo em Havre, de Lázaro, a mensagem de Lázaro, que isso? Em Paris, 1861. E ele fala, quantos há cuja fingida bondade e simplicidade é apenas uma máscara para o exterior, uma roupa cujo corte planejado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas, que têm um sorriso nos lábios e um veneno no coração, que são brandos desde que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, de ouro quando falo diante das pessoas, transforma-se em dardo envenenado quando falam por trás. E nesse momento, cabe a nós uma meditação do que a gente comenta após o trabalho. Porque muitas vezes existem comentários, não só na avaliação, como a posteriori da tarefa, não é? E a gente, muitas vezes, ao invés de avaliarmos o trabalho, a gente entra numa pauta de julgamento. Na hora que o espírito vem e é atendido, as palavras de consolação, de doçura, de afabilidade. Quando o espírito vai embora, ele vai assim, mas o espírito era terrível, era de uma crueldade, era assim, assado, olha só. Então isso é um dardo envenenado, que eu estou falando, né, quando eu estou por trás. E aí ele continua dizendo, a essa classe pertence ainda esses homens, benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem sua família e seus subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar do constrangimento a que se submetem fora de casa. Não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem pelo menos se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Sua vaidade aumenta ao poderem dizer, aqui eu mando e sou obedecido, sem pensar que poderiam acrescentar, com muito mais razão, e sou detestado. Não basta que os lábios digam palavras doces, se o coração nada tem a ver com elas, isso é hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidos, não se desmente jamais. Ele é o mesmo, tanto diante do mundo como na intimidade. Aliás, ele sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. Lázaro, Paris, 1861. Então vamos lá, meus queridos. Trabalho de atendimento espiritual, a chamada desobsessão. É um trabalho de profundidade, não é de superficialidade, não. Por isso a gente sempre fala no Leon Denis, o trabalho é de evangelização, é de apoio, de acolhida, não é exorcismo. Não é exorcismo.
Não é para afastar espírito e deixar para lá. Não é para desconsiderar o outro. Porque os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amar. Como é que eu posso me dizer discípulo de Jesus, desconsiderando o meu irmão, desconsiderando o meu próximo? Então, gente, é um trabalho de autoeducação, de intereducação e de educação. Então, essa educação se processa nos três níveis. A educação, o oferecimento, a oferta de algo melhor para o espírito que chega. O trabalho do próprio médium, se trabalhando, né, para trabalhar melhor. E nesse interrelacionamento, a gente vai ter uma educação global, uma educação geral, não só do médium, do espírito, mas de todo o grupo que está fazendo parte da tarefa, encarnados e desencarnados. Porque cada um de nós, por mais inferiores que sejamos, temos sempre algo a oferecer ao nosso irmão e ao nosso próximo. E é por isso que estamos aqui, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, nesse programa que é o Conversando sobre a Mediunidade. Nesse momento, estamos estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através dos médiuns Francisco Cândido Xavier e Ivaldo Vieira. É o 15º volume. Estamos na lição 48, intitulada Educação Mediúnica, parte 4. E nós já falamos que ele subdividiu esse item Educação Mediúnica em 5. Por que será? É só um parágrafo aqui. Mas vocês já viram que quando as coisas são divididas, a gente presta mais atenção? A gente vê que tem uma relevância? Então ele fala, Educação Mediúnica 4, e ele diz assim: dever inadiável impedir que os manifestantes doentes subvertam a ordem com pancadas e ruídos que os médiuns psicofônicos conseguem facilmente frustrar. E sobre este tema, né, nós já falamos do papel do médium nas comunicações espíritas, nós já falamos, né, sobre a questão dessa linguagem do pensamento, que ele tira a palavra do vocabulário do médium, né, é tirada ali, e aí ele vem trazendo esse fato sobre a questão dos obstáculos das questões materiais para a gente entender bem. E eu vou trazer, ele fala aqui, não subverter a ordem, quer dizer, o manifestante é doente, então o problema não é do espírito que chega, o problema é de quem está atendendo, né? O espírito chega com problema, mas qual é a posição do médium? Ele se colocou como socorrista? Se ele se colocou como socorrista, a equipagem, né, o trabalho é todo dele. Então ele fala, pancadas e ruídos que os médios psicofônicos conseguem facilmente frustrar. E eu posso contar isso porque o Altivo contou pra gente, né? E existe até em gravação, em algum momento em que ele fala sobre a desobsessão. Olha só, meus amigos. Ele, né, começou, quer dizer, o trabalho, ele não começou no Leon Denis, né? Ele começou, se não me engano, ou no Lar de Tereza ou no Rita de Cássia. Era numa dessas casas, né? Com lá a dona Brunilde, tia Vera Simões, né? Era essa a questão. E ele, um médium ostensivíssimo. E aí um dia, o espírito veio e ele, bateu com as mãos na mesa. Aí o doutor Hermes apresentou a ele e falou assim, na próxima reunião, vamos colocar uma mesa de vidro para ver se você vai bater. Olha só, gente. Naquele momento, ele não tinha consciência absoluta que poderia conter aquele ruído, aquela batida. Mas o doutor Hermes falou que pode, porque se fosse uma mesa de vidro, olha a cabeça do médium funcionando, né? Vai ser uma mesa de vidro, eu não posso quebrar, né? Eu não posso machucar minha mão. Se quebrar o vidro, eu vou machucar minha mão. Então, são coisas assim bem sérias e bem importantes para a nossa meditação, para o nosso entendimento, né?
para o nosso, com certeza, reconhecimento dessas dificuldades que são equacionadas. Vamos perceber na nossa casa, meus amigos, quando a gente não pode fazer barulho. Eu tenho hábito, aqui em casa temos o hábito, eu e meu marido, a gente toma uma vitamina de manhã, como se fosse um shake, né? Em que colocamos a linhaça, colocamos aveia, colocamos uma fruta, tudo isso. Isso tem que ser batido no liquidificador. Mas muitas vezes a gente acorda bem cedo. Qual é o cuidado que a gente tem? A gente fecha toda a casa e vai bater naquele cômodo que fica totalmente, a coisa fica totalmente isolada, para não ter uma frestinha, para não atrapalhar nenhum vizinho. A gente consegue fazer, porque convém, né? Queremos a vitamina, mas também achamos que não temos o direito, achamos não, com certeza, é nosso dever não incomodar os vizinhos, porque eles são obrigados a acordar a hora que eu quero. A gente não consegue fazer, meus amigos. A gente não consegue dar conta. Por que então, que no trabalho espiritual eu vou ter esse monte de pancadas? Aí o espírito bate na mesa. Aí vamos observar. Às vezes, na nossa casa, a casa espírita, ela é aberta. Ela dá direto para a rua. Às vezes até temos vários grupos trabalhando ao mesmo tempo. Imagina se todo mundo bater na mesa ou der soco na mesa. Ou arrastar a cadeira. Percebemos o transtorno que fica? E aí o altivo, novamente a gente fala que o altivo Panfiro, a gente aprendeu, eu não aprendi tudo não, mas eu aprendi alguma coisa com ele, que eu gosto de passar, porque tem sido muito útil, meus amigos, no meu fazer mediúnico. Ele falava assim, imagina se passa as pessoas aí fora e vê isso, acha que a casa está batendo, né? Que a casa está caindo. A outra coisa que a gente chamava atenção era com o tom de voz. Alguns de nós, eu sou uma pessoa assim, que até por ter usado a voz durante muito tempo, sem nenhum problema, o meu tom de voz é alto. O meu tom de voz é firme, é alto, né? Então, no trabalho, o que acontece? O espírito não usa o que o médium tem, o que o médium traz. Então, a voz acaba ficando lá no alto, né? Mas aí no trabalho, ele falava, né? E eu fui uma vez advertida contra isso. Olha a questão da fala. E aí ele uma vez até falou assim, imagina, se passa alguém na rua, escuta assim, assassino, não me mate, essa coisa toda, e não conhece a casa, acaba chamando a polícia. Aí vai assim, eu quero ver, e todo mundo preso aí, porque está escondendo um crime. E aí ele teve uma forma assim até interessante, mas é do raciocínio nosso, né? É viável. E aí eu tenho um outro fato que eu gostaria de compartilhar com os companheiros para a gente ver a veracidade da questão. E aí naquele dia, na evocação dos espíritos para serem atendidos, chegou um grupo de espíritos que eram neopentecostalistas. É uma divisão do protestantismo. E eles conheciam a casa. Como? E o interessante é que eles estavam com muito medo, muito amedrontados. E no primeiro momento de contato, né, com quem estava dando diálogo, a ideia é aquela que a gente tem, né, que para o protestante, o espírita, porque mantém comunicação com os desencarnados, ele está chamando o demônio, né? É o demônio que está ali perto dele, tudo isso, e a proibição do Deuteronômio, embora, observa, nessas expressões neopentecostalistas, eles têm o chamado Espírito Santo, mas eles dizem que a gente é o demônio, né? E eles são o Espírito Santo, tudo bem. A expressão da mediunidade ocorre. E aí o companheiro veio explicando, né, a questão de Moisés, e veio trazendo, mas sabe qual era o medo deles? Eles eram pessoas simples, eles moravam ali perto, e a igreja deles era em Bento Ribeiro, o Leon Denis é em Bento Ribeiro, e para ir para o culto deles, eles passavam, né, 8 horas na porta do Leon Denis, olha só. Porque o culto deles parece que era 8h30, 8 horas. E 8 horas era a hora da noite, né? 20 horas. Era a hora que a sessão
já estava começando, né, que os espíritos chegavam. E aí eles falavam assim, a gente passava do outro lado da calçada muito rápido e em grupo. Porque a gente passava a casa de luzes apagadas, só uma luzinha lá azul aparecendo. E aquele monte de gente gritando, a gente falou assim, o demônio tá aí trabalhando geral, a gente passava de lado. E aí eles falavam assim, é muito estranho, a gente agora tá aqui. E, na verdade, né, o trabalho que a espiritualidade fez foi fantástico, né? Foi aos poucos, eles foram moldando para os espíritos uma igreja, uma tribuna, e na tribuna apareceu, olha só, gente, um pastor conhecido deles. E aí eles falam assim, ainda bem que as nossas preces funcionaram. A gente não vai ficar aqui, a gente vai ficar com o pastor tal. E eu lembro que era uma tribuna assim mais ou menos alta, e a sensação que os médios tiveram, todos eles, é que os espíritos pularam, né? Quer dizer, quando eles saíram, eles pularam para ir para aquela tribuna ao encontro do pastor. Mas o que eu quero trazer de mais interessante aqui foram os ruídos. Então, aquele nosso barulho, a forma de falar mais alto, atrapalhava até, gente, a atração dos espíritos, que não conhecendo o trabalho, não conhecendo a doutrina, passaram a ter um temor em relação à tarefa. Então isso é muito sério, né? E aí, assim como são os espíritos desencarnados, os encarnados também, eles podem ter um estranhamento com aquela posição, né? Então, e o médico psicofônico consegue frustrar por quê? É a hora em que ele não vai falar, é a hora em que ele vai ter uma passividade vigilante. Ele deve ser passivo sim, para passar a necessidade do espírito. Mas é só para isso, a passividade. Com muita vigilância para impedir esse tumulto. Esse tumulto que uma pancada, esse tumulto que um determinado grito, que uma determinada palavra, que uma determinada expressão podem causar no ambiente. Então, são cuidados, meus amigos, e eu agradeço muito mesmo, né, a André Luiz por essa possibilidade que ele vai trazendo para a gente pensar na mediunidade, no nosso papel. Porque eu só vou evoluir se eu participar. Então é interessante que o médium seja cada vez mais participativo no processo. Ele não é um espectador do fenômeno, ele não é uma marionete, mas ele é alguém que ele é convidado a trabalhar com Jesus e a aprender com os benfeitores como é que se faz. E isso é um aprendizado constante. Por quê? Porque quanto mais a gente vai se aferindo, vai se afinando ao trabalho, maior vai sendo a confiança desses amigos espirituais na nossa movimentação. E quanto maior é a confiança dos amigos espirituais na nossa movimentação, na nossa adesão à tarefa mediúnica, é claro que o trabalho vai se complicando. A gente vão sendo trazidos amigos desencarnados de maior complexidade, já que o atendimento ele vai crescendo, ele vai sendo qualificado. Então, essa nossa qualificação mediúnica, através dessa busca constante da nossa educação. Da educação através do conhecimento técnico, sim, mas da educação através dessa busca de virtudes, dessa aproximação de Jesus, da ideia dos amigos espirituais, desse pensamento, para que a gente possa ser esse instrumento proveitoso, consciente, eficaz. Que assim possa ser com todos nós muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.